Olá pessoal, estamos aqui na Bienal do Rio de Janeiro e hoje nós estaremos mostrando toda essa diversidade cultural que nós temos no nosso país. Bienal do Rio, uma homenagem a todos os brasileiros que gostam da literatura. E vocês vão ver os takes que serão tirados e vocês acompanhem a reportagem posterior, ok? Vem comigo! Olá pessoal, nós estamos aqui em um dos pavilhões da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. É um movimento intenso, tá? Se vocês observarem, olha, aqui é a passagem de um pavilhão para outro. Então é um movimento. Hoje é dia das escolas participarem da Bienal. Então tem aluno para todos os lados que vocês forem. É um espetáculo de literatura, um espetáculo de leitura. Está muito bonito aqui, muito movimentado. Eu agora estou indo para outro pavilhão, ok? Vamos comigo lá, vamos? Para vocês terem ideia, todos os pavilhões estão dessa forma aqui, ó. Todos eles cheios. Uma venda muito boa de livros aqui, olha. Aglomeração, né? Como hoje é dia dos alunos, é uma movimentação o tempo inteiro. Então tá uma festa boa aqui, tá bonito sim. Tá? Muito legal. Agora são 12h40, os portões foram abertos às 10 horas para a movimentação. De lá para cá, o tempo todo as pessoas estão assim, olha, principalmente a criançada. Então realmente tá um show de bola a Bienal aqui do Rio. Não dá para fazer a identificação de cada stand, né? Porque a maioria dos stands hoje são stands infantis. Então a livraria mesmo, o pessoal, o adulto está lá do outro lado. E hoje é realmente um público mais infantil. Muito bom. Boa tarde. Estamos falando direto da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Estamos com a Luciane Abramo, da editora Wiclep. Essa empreendedora e escritora que vai nos falar um pouco mais sobre as suas mais recentes obras. Luciane, um prazer estar aqui com você. Eu gostaria que você falasse sobre as suas novas obras e esse seu trabalho infantil. Ótima tarde a todos vocês que nos assistem, e especialmente você que está aqui na Bienal. Recentemente eu lancei Medidas Poderosas para Prosperar, os 10 sintomas de declínio do empreendedor, que tem a finalidade de entregar para você e para você que é liderado ou empresário ferramentas para identificar sintomas de declínio e oportunidades para prosperar. Ele traz também uma ótica, uma visão, um direcionamento à disciplina, porque sem esses critérios é difícil você prosperar. Parecem muito fáceis, mas não é. E ele é todo embasado, fundamentado, orientado para você que de fato precisa prosperar. Porque uma vez que você declina não só a tua empresa, os seus negócios, mas todos aqueles que o cercam. Então tá aqui Medidas Poderosas para Prosperar, um manual, um direcionamento, valiosíssimo para você e todos aqueles que lideram a tua empresa. Você pode encontrá-lo na Wiclep ou na Amazon. Recentemente escrevi uma obra que está direcionada para fraudes eletrônicas. Você, seu pai, seu tio, seu avô, seu filho, seu neto, todos, qualquer um caíram já em fraudes eletrônicas. Mas existem meios e formas de como evitar. Estaremos 100% seguros? Não. Mas aqui você tem direcionamento e o que você deve fazer se você for uma vítima. Então não seja a próxima vítima. Venha, proteja seu nome e evite essa fraude eletrônica. E como está sendo a absorção desse livro, desse eletrônico? Esse eletrônico você vai encontrar na Amazon, porque ele está apenas no digital. Acesse e adquira o seu ou
Você tem outra obra referente a isso? Eu tenho obras direcionadas, tenho palestras e um trabalho de governança que eu posso ajudar as empresas, para que as empresas possam evitar de ter fraudes e, se tiver fraudes, o que praticar, o que realizar. Isso vai evitar que a empresa tenha prejuízos bilionários. Um exemplo específico, por exemplo, é empresas que investem milhares de reais em ferramentas, mas por falhas humanas acabam tendo problemas seríssimos. Então, a gente pode ajudar, você pode falar comigo. Porque é uma obra necessária para empreendedores. É para empreendedores e para empresas, né? Principalmente para as empresas, né? E principalmente para todos aqueles que não querem ter o seu celular invadido ou suas informações roubadas. É claro. Então você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho no lucianeabramo.com.br, no site da opera.com.br e saber mais como podemos ajudar. Ótimo. Agora eu gostaria que você falasse sobre a sua obra infantil. Sei que você está lançando uma obra infantil, eu gostaria que você falasse sobre ela. As minhas obras infantis estão no forno e a ideia dessa coleção é contribuir para a criatividade, o lúdico das crianças que muitas vezes acabam só ficando em celulares. E a ideia é levar essa leveza, esse passatempo, esse anti-estresse, não só para as famílias que são os principais educadores destas obras, como principalmente para aqueles que desejam estar num momento mais leve. Você acha que vai atingir bem esse público infantil com essas obras? Olha, professor Barrosos e todos vocês que nos assistem, isso será fundamental, mas principalmente não só a criança tem que ter esse desejo, mas ela tem que ser direcionada pelos pais, pelos educadores, pelos professores, porque através deles é que serão crianças com uma visão de futuro, seja ele no trabalho, seja ele numa empresa ou numa carreira. Então você poderia dizer que essa obra pode ser mais interessante para os pais passarem aos filhos do que eles próprios adquirirem. Exato, porque essas crianças, algumas têm escolha própria, né? Embora elas fiquem apaixonadas, o principal objetivo é que os pais estimulem, e os educadores estimulem as crianças nessas atividades, porque são nessas atividades que o profissional cresce de uma forma mais criativa, mais leve, para poder criar e gerar excelentes trabalhos, independente do diploma de atividade. Ou seja, ele vai ter um futuro bem esclarecido, se realmente perseguir o objetivo baseado nessas obras. Sim, porque nós tem coisas na nossa vida, né? Isso tem estudo, tem fundamento, que você vai lembrar de coisas quando você for mais velho, você lembra de coisas da infância e elas colaboram através da educação, através desse momento de descontração. E esse será o momento. Então, a criança tendo essa forma de atuação vai ajudar principalmente na trajetória profissional e ela ser uma profissional fora do normal, que seja um profissional de sucesso para ele e para todos aqueles que o servem. Então no caso então, essa obra tem que ser assistida pelos pais. Não é deixar na mão dele e falar, faz aí. Não, ela é importante. Você pode, como sugestão, deixar o filho, primeiramente, ter aí toda a criatividade dele, mas é interessante que os pais estimulem isso. É um direcionamento então. É uma criatividade Direcionada. Profissional, mas de uma maneira bem lúdica. Ou seja, escolha a sua profissão, veja o que você quer ser, desenvolva através desse tipo de leitura. Esse livro de colorir, porque a criança ainda não sabe o que ela quer, mas ela já vai começar a criar, a imaginar, e aí fica mais fácil, de repente, quando ela cresce, ela ter aí uma visão mais Ela tem um norte. Ou então ela não tem, mas ela vai ficar mais orientada.
muito interessante, Luciano. Você poderia dizer, passar para mim o site onde a pessoa encontra essa obra? Então, essa coleção de livros estará, ainda ela não foi no ar, ela ainda está em pré-lançamento. lucianeabramo.com.br, no meu Instagram, luciane.abramo, para vocês acompanharem as próximas fases. Não esqueçam, pais, vocês têm que acompanhar o desenvolvimento dessa obra e orientar os filhos. Exato. E que Luciane, sejam crianças saudáveis, que sejam crianças menos estressadas e que tenham uma fluidez para poder criar mais. muito obrigado. Luciane, eu agradeço a sua entrevista aqui para a TV Relacionamento, tá? Eu tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato para saber sobre essa obra. É uma obra muito interessante, eu tenho certeza que fará diferença para as crianças no profissionalismo. Eu agradeço diretamente da Bienal do Rio de Janeiro 2025 e obrigada à TV Relacionamento, ao professor Marrocos, ao Kendi e a vocês que nos assistem. Obrigado, Deus abençoe você, fica com Deus. Igualmente. Eu estou aqui na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e eu estou falando aqui com Pedro Edson Constantes. Ele é escritor e produtor de um conteúdo que ele vai explicar para nós agora. Ô Pedro, por gentileza, fale sobre suas obras. Olá, olá a todos, todas e todos, todo o pessoal que assiste a TV Relacionamento. Obrigado, professor Marrocos, aqui por prestigiar mais uma Bienal Internacional do Rio, no ano em que o Rio é a capital mundial do livro, né, consagrada pela Unesco. Eu sou autor independente, tenho um estande aqui independente na área do TikTok, aqui na Bienal do Rio. Eu trago para o Rio dois títulos, dois livros de contos curtos. Contos das Camélias, A Flor Subversiva, cenas da abolição incompleta, do Quilombo do Leblon, na Cruzada São Sebastião, e Contos de Santa Efigênia. São contos curtos, é uma obra de ficção. Os personagens habitam o bairro do Leblon, no Rio, ou Santa Efigênia, no Centro Histórico de São Paulo, que eu moro lá atualmente, mas morei no Rio há 15 anos, né? Os personagens estão mergulhados no contexto histórico da história do bairro. Então aqui no Leblon eu tenho a campanha abolicionista, em que as camélias foram símbolo da campanha abolicionista. Eu tenho o Quilombo do Leblon, a Cruzada São Sebastião, um pouquinho dos Tamoios, de Dom Helder Câmara, e cenas do cotidiano do Rio, da praia do Leblon, da garota que vai tirar uma selfie, que aluga uma bike e se sente na novela das 9, de Manuel João, me diga uma coisa, João. Qual é a absorção do pessoal com essa leitura, esse tipo de literatura? O pessoal adere bem? Olha, muita gente não conhece ainda a leitura de contos curtos, então é uma oportunidade para quem não conhece conhecer os contos curtos. A receptividade é muito boa, as pessoas estão muito interessadas por novos autores, por conhecer novos enredos e por conhecer a história do Leblon e, no caso aqui de Santa Efigênia, a história de Santa Efigênia, né? A história desses bairros, dessas capitais, elas simbolizam a história do Brasil, né? Então aqui em Santa Efigênia eu tenho pessoas em situação de rua, eu tenho a remoção do povo preto no centro da capital paulista, tem todo um contexto histórico que está sendo bem recebido pelo público. Que bom. O objetivo da obra é esse, é levar a ficção, mas levando a reflexão social, política, econômica através da ficção. E o seu público-alvo, Pedro, qual é? Olha, eu tenho um público diverso, de jovens a adultos. Tenho procurado muitos professores, historiadores, pela temática, né? A Bienal está recebendo muitos alunos, muitas caravanas, então esses professores têm chegado até mim. Mas é assim, os dois livros, os contos são acessíveis para todo tipo de público. Você exerce alguma função? Você é professor, alguma coisa assim? Eu sou jornalista de formação. Jornalista? Sou ator e diretor de teatro também, sempre escrevi. Entendi. E também sou jornalista responsável da revista Bom Livro, que é uma revista literária que o nosso foco são as mulheres escritoras. Eu conheço a revista Bom Livro, já publiquei na revista Bom Livro. Exatamente. Inclusive, Marina é um ícone na criação dessa revista. Porque é uma revista fantástica,
eu torço e colaboro para que seja revista física. Ela precisa ser uma revista física, né? Em agosto, no aniversário de 5 anos da revista, a gente vai fazer uma versão impressa e vamos chamar alguns convidados para trazer essa revista impressa na mão das pessoas. Muito bom, porque a revista impressa, você leva ela para qualquer lugar, haja ou não internet. Exatamente, como livro, né? Como livro. A Bienal Exato. É muito importante. Eu sempre defendi, exato. Você tem um livro físico, você folheia, você tem contato com o autor. Exato. Eu sempre defendi obra física, Sim. porque a eletrônica ela se perde. A gente não pode deixar de acompanhar os avanços, né? Mas nada como um livro físico na mão, você carregar na bolsa, você ler no ônibus, numa viagem, deixar na cabeceira da cama, né? Não tem preço. Exato. Ô João, você tem alguns planos futuros para os próximos livros, alguma coisa assim? Eu tenho peças de teatro que eu quero, que eu já ensinei, que eu vou trazer impressa, né, em livro, vou publicar. Tenho uma peça espírita que eu vou publicar também. Você é espírita? Eu sou espírita. Tem mais 2 livros de contos também para publicar. Em breve tem mais novidades por aí. Ok. Gente, eu conversei aqui com o Pedro Edson. É escritor, ele trabalha com teatro, é ator e é uma pessoa muito desenvolta. E eu agradeço, João, a sua entrevista para a revista, para a TV Relacionamento, e eu espero que você possa dar uma entrevista para mim lá em São Paulo quando você estiver lá. Perfeito, perfeito. A gente se encontra em São Paulo. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao público que acompanha a TV Relacionamento. Quem puder, venha até a Bienal do Rio. Quem não puder, acompanhe os autores, principalmente os autores independentes aqui na Bienal. Nos prestigiem, vamos prestigiar a arte, a cultura do Brasil. Ok, obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Um abraço.